A gente tá num contexto hoje de mundo onde todo mundo tem acesso a tudo. Antigamente, quando eu comecei, que a gente conversava com um empreendedor, eu falava, cara, teu anúncio, a pessoa vai ter que ver 6 vezes até ela resolver comprar alguma coisa. Digital já é outra história. A gente tá num momento que faz alguma coisa e pode explodir muito. Essa necessidade de ter uma persona na frente do negócio, um rosto, mexeu com tudo por conta do digital. Nem todo empresário, ele tem essa desenvoltura de estar no digital. E o digital, ele exige que você seja autêntico. Ele exige que você passe alguma coisa interessante, senão vai estar prejudicando até a tua própria marca. Os donos de negócios, as empresas já abriram o olho para isso, já entenderam o jogo, como é que é. Quem não entendeu, tá fora. Depois da pandemia, ele teve um boom. Vários estúdios estavam quebrando na época, a gente conseguiu um espaço novo e aí veio a pandemia. Ferrou com nós. Ali, a gente achou que ia quebrar e todo mundo congelou, né? A gente estourou. Por quê? Porque a gente foi pra parte de estratégia. Então, a parte de propósito nunca foi tão falado. No contexto de quem já entendeu o jogo do branding, de exposição e tudo mais, não existe propaganda ruim. Não existe crise. Toda energia que acontece numa parada que deu ruim, tu converte aquela audiência que teve em exposição positiva. Por quê? Porque o lance é te chamar a atenção. Tu não quer conversar com a marca, tu quer conversar com pessoas. Isso já é antigo. Pessoas conversam com pessoas. Quando é uma marca de empresa, a gente tem que humanizar ela. Quando você vai trabalhar a tua imagem, aí é o brand pessoal. Você já é humano. Então a gente tem que extrair de dentro para fora a tua personalidade e deixar em evidência a tua autenticidade. Agora imagina a tua marca. Será que o teu negócio está passando uma imagem adequada ao serviço e produto que tu vende? Fala pessoal, Everton Teixeira aqui para mais um capítulo do meu podcast que traz pessoas que se destacam nas suas áreas e acabam trazendo um impacto positivo na economia e na sociedade de uma forma geral, através dos seus negócios e do seu trabalho. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que manja tudo de branding e marcas. É o Paulo Camargo. Paulo, bem-vindo. Valeu, obrigado, cara. Obrigadão mesmo aí pelo convite. Me sinto honrado em estar aqui compartilhando. A gente sempre... tô acostumado a estar do outro lado entrevistando, né? Então é muito novo esse convite de estar no podcast abrindo. E, cara, espero que quem estiver do outro lado lá, a gente consiga trazer aí uma inspiração, ou que seja uma frase, que nem eu digo, todo conteúdo, todo evento que a gente eu sempre tento buscar uma frase. É uma frase que eu preciso de conteúdo num evento inteiro para mudar minha rota. Só que tem que ser aquela frase. E, cara, podcast é isso, né? 2 pessoas conversando e trazendo aí o que faz sentido. E vambora, tamo junto. Show de bola. Eu vou apresentar o Paulo aqui, porque eu trouxe minha colinha aqui, o currículo dele é bem grande, né? Ele é consultor de marcas com trajetória na área de criativa desde 2013. Foi um dos fundadores do estúdio Nussit, referência no branding em Santa Catarina. Em sua trajetória, passou por escritórios conhecidos como Firmorama e Tátil Design. É o fundador do podcast Design Talks, ou seja, também é podcaster, é host de podcast no YouTube e host de evento presencial Design Talks Offline, onde recebe grandes nomes do design para compartilhar experiências e inspirações para a comunidade criativa. Paulo, eu queria que você começasse falando um pouco sobre como começou a sua carreira, a sua trajetória, como você decidiu ir por esse caminho da criatividade. Cara, então, isso é uma história muito louca, assim, eu vou resumir até para não ficar me alongar muito, e a gente aproveitar ao máximo esse tempo. Eu comecei com programação, era para ser programador, né? Comecei na faculdade fazendo programação, foi até o segundo semestre, porque no meio do caminho, um dia eu estava andando e vi uma empresa de comunicação visual. A programação me atraía muito porque eu tinha essa possibilidade de poder construir alguma coisa, né? Então, através de códigos e tudo mais. E aí eu vi uma empresa de comunicação visual e eu passava ali todo dia na frente. Aí um dia eu cheguei e perguntei, posso trabalhar aí? Não sei nada, mas posso aprender. Aí a mulher falou, não tem como ensinar vocês, a gente não tem como fazer isso aqui. E eu disse, não precisa pagar nada, só deixa eu ficar aí, né? Vi mais ou menos o que eles faziam. Aí entrei lá, disse, não, beleza, entrei e comecei a aplicar adesivo, fazer toda essa parada de comunicação visual. Aí surgiu a oportunidade, fiz amizade com o cara da impressão. Uhum.
E eles, cara, abriu uma vaga aí pra trabalhar com recorte e tal. Eu lembro que eu tive que vetorizar a marca o logo da Ford, aquele que é bem complexo. E eu disse, cara, isso no Corel, na época do Corel. E eu tinha estudado com um livro da Microlins que o cara tinha me dado lá. Peguei, fiz, demorei, sei lá, acho que umas 2 horas pra fazer. Pensei, como é que o cara vai me contratar pra isso? E me contratou. Moral da história, passo o tempo, trabalhei em várias empresas de comunicação visual. Eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Uhum. Vim pra Florianópolis, trabalhei em comunicação visual ali também. Fui trabalhar com fotografia. Depois disso, voltei para Passo Fundo, trabalhei com comunicação visual de novo. Vim para Balneário. Aí em Balneário eu decidi, cara, eu quero ser designer. Meu negócio é criar, não é executar, né? E aí eu vim pra cá, que a parte de empreendimentos é muito forte, sempre foi, né? E aí eu fui trabalhar num estúdio que fazia essas plantas, folders, né? Para as consultoras poderem vender. E eu faço muito. Hoje a maior parte dos meus clientes que eu crio, a parte criativa, é construção civil. E tem uma nova categoria de empreendimento, abrindo um parênteses, né? Que é o empreendimento boutique, que eles chamam, que são muito high ticket, poucas unidades, assinado, aquela história toda. E eu tenho muita experiência com esse tipo de empreendimento. Então o pessoal me chama, as agências me chamam para construir isso. Então é engraçado que eu comecei como designer fazendo isso e agora eu tô, né? Não tô dizendo que eu tô acabando, né? Mas tô agora fazendo isso também. Só que num outro formato. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Depois disso eu fui para um outro estúdio muito forte que tinha aqui em Balneário, que era GG Design na época. Lá eu aprendi muita coisa, conheci meus sócios lá, a gente trabalhou junto lá por uns 3 anos. Eu saí, fui empreender, tô correndo, só pra gente... E se tu quiser entrar em alguma coisa bem específica, depois a gente pode... De lá eu saí, fui empreender em coworking, trabalhar em coworking. Recomendo todo mundo que tem sua empresa em casa, vai trabalhar num coworking que tem uma cultura de negócio forte, de inovação, é muito maneira. Depois disso, os meus sócios saíram do estúdio, a gente montou a Nuzit, tu acabou de falar. A Nuzit hoje tá com 6 ou 7 anos, não lembro. Minha esposa, ela ainda é sócia lá, né? Mas em determinado momento eu vendi minha parte, saí fora, voltei a empreender sozinho, tirei um tempo sabático, trabalhei com lançamento, tenho infoproduto também, comecei a fazer a parte de consultoria e por aí vai, né? Agora faço a parte de estratégia, de marca, faço a parte de consultoria, entro no negócio, faço regaço, enfim, faço um monte de coisa, né? Assim, resumindo a minha trajetória profissional, foi isso, né? Só que eu sou um cara que eu nasci numa comunidade bem complicada, né, no Rio Grande do Sul, e em Passo Fundo. Na época a criminalidade lá era maior que Porto Alegre, então era o caos mesmo. E hoje já tá bem melhor. Mas minha mãe, ela era moradora de rua, quando tava grávida de mim, então eu vim de adoção. Uma história bem complicada, mas sempre aquela história de ser contente, mas nunca satisfeito, sacou? E foi indo, e isso meio que foi pautando esse inconformismo minha vida inteira. Então hoje eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Eu tenho que estar envolvido com um monte de coisa, sabe? Sempre tem eu quero fazer alguma coisa a mais. E aí no meio do caminho aparece podcast, aparece o evento que a ideia é rodar o Brasil agora, fazendo a mesma coisa, os mesmos quadros que a gente faz no canal no YouTube, a gente faz no offline, só que daí mais local, né? Então, no canal ali eu tenho um filtro por isso que não é um canal muito bombado, eu tenho um filtro muito grande para os profissionais que eu vou trazer, que é da área do design. Então, a gente tem desde o cara que é um ilustrador talentosíssimo, até o empreendedor que é sócio de uma empresa gigante que nem da Tátil, que eu passei por lá, graças ao podcast, inclusive, né? Hoje é líder no segmento de design no Brasil. E então é um pouco essa mescla de fazer um monte de coisa, sacou? Dentro de um inconformismo. E ao mesmo tempo eu entendi que meu negócio é empreender, né? Dificilmente eu volto para uma empresa hoje para ser funcionário, a não ser que seja um cash muito alto e eu tenho possibilidade de expandir, enfim. Mas, né? E aí você disse que aí no começo era programador
E aí passava em frente a uma empresa de comunicação visual. E aí ficou interessado, mas como que surgiu esse interesse assim? O que te atraiu na comunicação visual? Cara, eu era um cara assim, ó, e é interessante falar isso porque eu era um cara, um péssimo aluno, né? Depois de velho eu fui diagnosticado com TDAH, Uhum. tomo medicação e tudo, mas demorou um bom tempo até eu descobrir isso. Então eu era um cara muito focado em brincadeiras que envolviam imaginação, desplugado do real. Então eu tinha que construir um método de estudo que todo mundo faz, né? E eu ficava quebrando as regras e não sabia por quê, mas era porque minha imaginação ficava voando. Hoje eu entendo que simplesmente eu não conseguia me plugar no, na, na- as pessoas têm perfis o meu perfil é auditivo, né? Uhum. Tem gente que é visual, tem gente que é sinestésico, eu era auditivo. Então eu não conseguia prestar atenção na aula, era muito difícil. E aí, quando eu não tava, em vez de estudar, eu ficava desenhando, desenhava muito bem. A matéria que eu matava a era educação artística, sacou? Fiz aqueles testes de. Como é que é aqueles testes que tu descobre a carreira? Como que é mesmo? Tem um Eu até esqueci o nome agora. teste de. Enfim, é um teste que tu faz lá pra saber, antes de tu entrar na faculdade, pra que caminho que tu vai, né? E aí eu vi que eu tinha aptidão ali pra arquitetura, Uhum. que era o que tinha dentro da. Eu disse, bom, só que eu não tinha esse conhecimento de, ó, existe o design, nem sabia que existia, tem publicidade, tem. Mas, pô, eu já vi os caras, eu trabalhava com mercado, antes disso trabalhava em mercado, trabalhava em outras coisas, e, pô, sempre tinha um cara aplicando adesivo, sempre tinha um banner, alguma coisa, e eu achava legal aquilo, né? Eu lembro que minha avó, que me adotou, ela trazia as revistas de Avon pra casa, sabe? As Uhum. revistinhas de Avon. Sempre tava rodando por lá. E eu ficava desenhando as pessoas, sabe? Ficava desenhando, assim. Então eu sempre tava olhando ali pra. Eu queria ter uma história, assim, bem inspiradora de, tipo, eu era criativo, eu construía, mas na prática era muito isso, assim, de. Eu pegava e desenhava. E quando eu conheci a programação, porque tinha alguns amigos ali que tinham feito. Eu vi o que os caras faziam, eu disse, cara, então eu posso criar coisas através de códigos, né? Cada coisa, e pô, que massa, é isso. Só que daí quando eu passei nessa empresa de comunicação visual, e foi a melhor decisão que eu tomei, a programação não fazia mais sentido, porque daí ali eu vi que tinha um cara que usava Photoshop, outro usava Corel para criar coisas, tirar Uhum. coisas da cabeça e colocar no mundo. Disse, cara, olha isso, que loucura, né? E isso é a coisa mais rasa dentro da parte criativa pensando no impacto, né, que é o tema, que tu pode fazer. Porque hoje eu já tô no momento que eu sou menos designer, o cara criativo, para o cara estratégico. Né? Então, assim, eu tenho que ter um domínio grande de negócio para entender que uma estratégia que eu vou fazer, uma estratégia de marca, ela tem que estar muito alinhado para onde vai o negócio e o impacto disso, da minha estratégia que eu construí, a decisão disso, vai influenciar no caixa e no futuro da empresa. Uhum. Sacou? Influencia, não tem como. Porque a marca, a gente pode entrar muito depois disso, é, nisso, ela é um outro nível de. A empresa que trabalha a parte de marca, ela tá trabalhando, cara, é equity, uma outra história. Né? Entendeu o jogo que se ela parar de vender o que vende e ir para outra coisa, ela vai ter pessoas que gostam daquela marca, né? E tem vários exemplos de marcas grandes que a gente pode trazer para isso. Então, quando eu vi lá a empresa de comunicação visual criando um monte de coisa, adesivo, e você já entrou numa empresa de comunicação visual, é lona no chão, é adesivo na parede, aqueles rolos tudo colorido, tinha muita cor e muita coisa. Cara, é isso que eu quero da vida, né? Uhum. E minha avó sempre falou, cara, mete a cara e tudo que se propor fazer, faz bem feito, mas se joga, né? Então, quando eu vi, me ofereci para trabalhar de graça, deu um mês, dois, eu tava trabalhando de funcionário já, né? Uhum. E como você enxerga o design, o branding no, assim, no contexto geral aqui do Brasil?
As empresas dão o devido valor a essas áreas ou ainda falta muito ainda? Cara, vamos lá, essa pergunta é muito boa. A gente está num contexto hoje de mundo, e quando eu falo isso, estou falando muito do digital, né? É onde todo mundo tem acesso a tudo. Antigamente, quando a gente ia conversar, quando eu comecei, que a gente ia conversar com um empreendedor, com a empresa que vinha pedir para fazer alguma coisa, a gente falava, cara, teu anúncio, a pessoa vai ter que ver 6 vezes até ela resolver comprar alguma coisa. Ah, uma pessoa acorda de manhã, ela vê, não lembro o número que a gente usava como argumentação, mas era tipo assim, 20 mil produtos diferentes, isso se ela não entrar no mercado, só de anúncios e coisa. Cara, agora a gente, digital já é outra história, né? Então, a gente tá num momento que tu faz alguma coisa e pode explodir muito. Se a gente pegar, e eu falo isso muito pra galera do design, que a galera é muito... ela é muito patriota no conhecimento que ela adquire. Então, assim, é, tudo que a gente estuda hoje sobre branding, hoje, e vende de boca cheia, foi construído por pessoas, escrito por pessoas que não viveram na época de hoje, que você tem uma empresa que nasce no TikTok e daqui a um ano ela tá valendo um bi. Tá entendendo? Se você pegar qualquer livro de branding, vai dizer, pô, você tem uma construção de branding a longo prazo, de construção de marca a longo prazo, né? E essa construção vai fazer com que você tenha um negócio sólido, uma marca sólida. Hoje o cenário é diferente, entendeu? Tu tá lançando o teu podcast agora, cara, daqui a um ano teu podcast vira uma marca, tu vira uma marca como marca pessoal de personal branding, tu cria um ecossistema à tua volta, boom. E aí? Isso não tá nos livros, então não existe né? Mas assim, as empresas hoje elas estão vendo, entenderam que o jogo de reter é chamar atenção e reter, né? Antes os anúncios era só sobre chamar atenção. Ah, vai pro, é, pro sinal, larga folheto, chama atenção. Tá, chama atenção. Beleza, tu tem tráfego pago que tu é muito mais assertivo, tu consegue chamar atenção, mas como que tu retém? Depois, beleza, tu reteve, mas e agora? Como que tu faz uma recompra, né? E esse é o jogo do branding. As empresas que entendem isso hoje, para tu entender, eu te dar um panorama do cenário. O cara já pegou uma pessoa, porque o cliente não quer conversar com marca, ele não quer seguir marca. Tu segue as marcas que tu consome, sacou? Para e pensa. Eu não sigo a Apple, tô nem aí porque eles estão fazendo, mas eu consumo, sacou? Então, a gente não segue as marcas que a gente consome. Mas, se o Steve Jobs estivesse vivo, eu ia estar seguindo ele para ver o que ele pensa, o que ele faz, né? Então, assim, e agora está um movimento de um dono da empresa, ele ser a cara do negócio para as pessoas se conectarem com ele. Então, as pessoas vão seguir ele e vão comprar o produto da empresa dele, né? A gente tem a CIMED, né? CIMED, o João Adib tá explodindo. Eles pegaram um segmento chato e sem graça de medicamento, que não é cool, não, né? E transformaram numa parada, cara, é branding pesado, né? Que inclusive é o Eric, o Shibata, que faz, que conduz isso, que fez esse movimento, né? Pô, tem uma cor sólida que todo mundo conhece, tu falou cor e medicamento, todo mundo sabe quem que é. Então, assim, essa necessidade de ter uma persona na frente do negócio, um rosto, mexeu com tudo, por conta do digital. Porque daí o que acontece? Nem todo empresário, ele tem essa desenvoltura de estar no digital, né? E o digital, ele exige que você seja autêntico. Ele exige que você passe alguma coisa interessante, senão vai estar prejudicando até a tua própria marca, né? Então, assim, os donos de negócios, as empresas já abriram o olho para isso, já entenderam o jogo, como é que é. Quem não entendeu tá fora. Assim como a inteligência artificial, que é um outro assunto que tá, né? Mas a procura tá grande, né? A procura tá grande, principalmente de reposicionamento. Depois da pandemia, ele teve um boom, enquanto as empresas, vários estúdios estavam quebrando. Na época eu estava com a Nuzit ainda. A gente estava mudando, a gente construiu um espaço novo e aí veio a pandemia. Ferrou com nós. E aí
ali a gente achou que ia quebrar, porque todos os estúdios eu comecei a mandar mensagem para todo mundo, cara, e aí como é que tá, cara? Estamos reduzindo funcionários, outros a gente tá indo de estratégia para fazer post para rede social, porque a gente precisa de fluxo, e todo mundo congelou, né? Cara, a gente estourou. Por quê? Porque a gente foi pra parte de estratégia. Uhum. Então a parte de propósito nunca foi tão falada. A parte de propósito de marca nunca foi tão falada. Eu posso abrir essa estrutura de o que é uma marca, como que a empresa deveria ver e tal. E aí a gente começou a construir plataforma para as empresas, né? A parte de marca. Então é mais ou menos esse. Cara, é um assunto bem, né? Espero ter respondido a tua pergunta. Uhum. Aí você falou de o empresário ser a cara da marca, me veio à mente o Luciano Hang, né? Que ele se expõe bastante, né, na internet, expõe posições às vezes um pouco polêmicas assim. Uhum. O quão interessante para a marca ou para o empresário expor a sua opinião, assim, às vezes naquele sentido de fale bem ou fale mal, mas fale de mim, assim. Uhum. Cara, tem um princípio, e aí, assim, eu gosto sempre de falar de contexto, né? No contexto de quem já entendeu o jogo do branding, de exposição e tudo mais, não existe propaganda ruim. Não existe crise, não existe. Não. Toda energia que acontece ali numa parada que deu ruim, tu converte aquela audiência que teve em exposição positiva. Por quê? Porque o lance é te chamar a atenção. E aí, por conta de uma notícia que a mídia gerou, alguma coisa assim, com o Luciano aconteceu muito isso. Muita gente que não conhecia quem que era a pessoa veio, né? E aí, o que tu faz? Tu converte essas pessoas, porque ela já viu. Em algum tempo ela vai voltar, né? Uhum. O caso do Luciano, cara, é um caso que envolve um personal branding forte, uma construção estratégica forte. Ele passa a ser a cara da van, sendo bem não técnico. Ele é o garoto propaganda da van, né? Uhum. Só que nem agora ele tá com uma ação, enquanto a gente tá gravando isso, que ele vai trazer vários artistas, vai fazer uma doideira aí de trio elétrico em vários lugares e tal. E ele tá à frente de tudo, né? Pode ver, ele só aparece com a camisetinha verde lá, Uhum. que são códigos, né? Códigos de marca também. Então, ele passou a ser o rosto, né? Assim como esqueci o nome dela, da Magalu lá, que é a... Luciano Trajano. Luísa Trajano. Isso, Luísa. Antes era a Magalu, o mascote. Teve um movimento que daí, por conta do digital, tu ia conversar lá, tinha um rostinho do mascote, Uhum. né? Esse movimento até passou rápido. Aí agora ela começou, até por conta do Shark Tank, ela começou a mostrar cara. Porque, cara, tu não quer conversar com a marca, tu quer conversar com pessoas. Isso já é antigo. Pessoas conversam com pessoas, se relacionam com pessoas. Por isso que toda marca tem que ter uma personalidade. Por isso que toda marca tem que ter um posicionamento, né? Então, no caso do Luciano, ele tem um arquétipo, não tô dizendo que ele é o bobo da corte, mas é o arquétipo do bobo da corte, que é o cara divertido, uma mistura também do cara comum, né? Que é o cara de todos. Na verdade, a van, eu acho que teve a época ali que eles faziam uns comerciais de umas publicações que era a própria estátua do mascote. Na época o mascote era a estátua, genial, tinha muita zoeira. Aí veio ele, aí vem ele expondo a galera que rouba, né? Eu acho muito bom isso. Então, assim, cara, eles têm uma equipe gigante. Essas marcas grandes, elas têm uma equipe gigante, né? Então, assim, também não, o empresário que tá do outro lado tá pensando assim, putz, eu quero isso pro meu negócio. Calma, a gente tá falando da Van, que tem, sei lá quantos funcionários deve ter trabalhando só no marketing. Então, marketing / branding, que é algum outro setor separado, e deve ter um cara só cuidando da imagem do Luciano, né? Então, para uma empresa pequena, não precisa de tudo isso, né? É bem mais afunilado, mas conforme tu vai crescendo, e o impacto que tua imagem tem pro teu negócio, ela vai aumentando, né? Então, é mais ou menos isso. Me perdi na tua pergunta, acho que respondi. Sim. Aí, nesse caso, por exemplo, como é que o pequeno
quais ações ele pode tomar, né, se preocupando com essa parte do branding? Porque eu acredito que não seja uma coisa que você precisa se preocupar só lá na frente, só quando estiver grande, né? Quando você é pequeno, você já pode começar a fazer algumas ações, né, nesse sentido aí do branding. O que ele pode fazer, assim? Cara, vamos lá. Eu tô acostumado a falar pra galera do design, então eu uso termos e falo coisas que na minha cabeça quem tá do outro lado tá vendo, mas talvez o pessoal não... Então, vamos lá. Se você precisar fazer um logotipo agora, provavelmente vai chegar uma empresa especialista em branding para conversar contigo. E aí vamos colocar todo mundo na mesma página para entender o que é branding e o que não é branding, tá? Porque branding normalmente é vendido como uma identidade visual ou um logotipo, né? Só que não, cara. Vamos lá. O logotipo, a cor, tipografia, o grafismo que faz parte de um conjunto que a gente chama de identidade visual, que é identidade, aquilo que você vai reconhecer, vai bater o olho e vai saber de onde que é. Então, se eu te falar banco roxo, sabe? Né? Nubank. Se eu te falar refrigerante vermelho, Coca. Porque essas empresas já estão trabalhando isso há muito tempo. Então, isso são hastes visuais que a gente chama, que fazem parte de uma identidade, tá? Fator de reconhecimento. Só que daí a gente tem identidade visual, identidade verbal, que é toda vez que sai um texto daquele negócio, toda vez que alguém falar, atender o telefone e falar, toda vez que tiver um áudio, alguma coisa, ele é quase sempre é texto, né? Tá? Ele é uma identidade verbal. Então, ele tem um dicionário próprio, ele tem formas de se comportar. Se você vê como que a Netflix se comporta no Twitter, é muito zoeira, né? Então, aquilo é identidade verbal. Identidade verbal, identidade visual, aí tem identidade arquitetônica, a van que tu falou. Tu tá dentro, se tu gravar um vídeo dentro da van, tu não sabe qual a van que é, né? Franquia é muito assim. Se você ir na frente da van, é a mesma fachada em tudo que é lugar. Madeira é assim. Então, isso é identidade arquitetônica. Aí você tem identidade sonora. Se eu te falar plim plim, Globo, né? Tum Netflix, isso é identidade sonora. Se falar, nem vou falar em identidade de experiência, que é uma parada um pouco mais complexa, mas é um conjunto de identidades, que a gente chama de identidade, porque o que é identidade? É algo só teu, né? Não se replica. Esse conjunto, quando tudo tá rodando, e agora eu tô falando de marca grande, tá? Para ter todo esse tipo de identidade que eu falei aqui rodando, tem que ter já ser uma marca que investe muito em brand. Tudo isso rodando, ele vai construir uma percepção de valor, tá? Uma percepção de valor. Essa percepção de valor é o que a gente chama de marca, entendeu? Eu prefiro resumir em reputação, tá? É aquilo que o Bezos fala, que é bem clássico essa frase dele, marca é aquilo que as pessoas falam de você quando você não tá na sala, sacou? Então, esse conjunto de coisas constrói uma reputação. A organização, a empresa fazendo a gestão de tudo isso, gera uma reputação. A gestão de tudo isso rodando é uma disciplina que a gente chama de branding. Entendi. Por isso que ela é no gerúndio. É o ato de você tá sempre, nunca acaba, né? Então, quando o cara vai te vender, isso é coisa do mercado, tá? Quando o cara vai te vender lá, e agora deve ter um monte de cara de negócio pensando assim, caramba, o cara que fez meu logotipo foi esse discurso. É isso, o cara não quer dizer assim, não, eu sou um designer que faz logotipo. Não, eu sou um especialista em branding. Só que se tu buscar a prática mesmo, é isso, né? Claro que um negócio, ele não precisa fazer tudo isso, sacou? Agora, se você tem uma verba para investir, e o retorno vem, tá? Se você tem mas primeiro organiza a casa, né? E isso é muito comum. O cara tem uma cultura ruim, o cara tem uma promessa ruim, tem um produto às vezes bem mais ou menos, e aí ele quer investir em branding. Não adianta. Lá na ponta o cliente vai pegar e não vai querer mais. Não adianta. Então organiza a casa primeiro para depois investir em branding. E aí se o cara tem uma verba, pô, tu tá fazendo vídeo no digital e tal, pô, faz um som, sacou? Vale a pena contratar alguém de som, né? Pra fazer o som do branding, né? Que chama isso. Pô, você vai construir um negócio que pode virar franquia. Cara, por que já não pensar numa arquitetura pensado nisso? Né? Então, assim, é tudo isso, tá? Agora,
Deu para entender o que é Sim, sim. o branding? Então, quando eu falar de branding, eu tô falando de tudo, de toda essa gestão, né, de valor. O que o cara pode fazer, tá? Primeiro, se ele quer ser a cara do negócio, aí o branding a gente tem algumas. É que eu não quero ser técnico, né? A gente tem o branding da organização, que é o branding comercial ali, a parte de. E tem o branding de pessoa, né? Tem até uma classificação que é pessoas, indústrias. Cara, eu nem vou entrar nisso. Eu não tô lembrando de todas as peças quebra-cabeça para trazer aqui, que também não é relevante, mas quando você vai trabalhar a tua imagem, aí é o brand pessoal, é a marca pessoal. O que acontece? Quando é uma marca de empresa, de negócio, a gente tem que humanizar ela. Você já é humano. Então a gente tem que extrair de dentro para fora a tua personalidade e deixar em evidência, sabe? A tua autenticidade, sacou? Para quando as pessoas verem, principalmente no digital, a pessoa continuar te acompanhando porque ela gostou do que viu. E o erro que os empresários fazem é o jogo do Instagram de querer parecer ser maior do que querer ser. Não, tem que ser. Cara, ninguém liga pra isso. O pessoal quer saber na prática, qual que é o problema que o teu negócio tá resolvendo, vai resolver na vida dele, tá? De você, ele quer saber como que você construiu aquele negócio lá que tá resolvendo o problema dele, sacou? Então, assim, só ser você. E aí, às vezes, o pessoal acha que tem que ter uma baita dicção, tem que ter, tem que estar muito alinhado. Cara, ó o Luva de Pedreiro, sacou? Tipo assim, mas virou meme. Beleza, mas tem várias empresas, porque assim, ó, quando a pessoa vira um influencer, e abrindo um parênteses, tá? A primeira etapa, ela faz um infoproduto. Primeira coisa, faz um produto e começa a vender. Aí ela tem uma audiência grande, né? Ela, já consegue vender para uma galera. Ela tem uma audiência grande, ela faz o quê? Começa a fazer publi, ou seja, alocar o espaço. Depois de fazer publi, continuou crescendo, ela faz o quê? Ela começa a construir um ecossistema em volta dela. Então ela sai dali e começa a construir um negócio. Sacou? Então essa galera, e eu trago como exemplo em algumas palestras, Neymar, Anitta, cara, essa galera não tá nem aí pelo que tu conhece ela. Por exemplo, Neymar não é sobre o futebol, é sobre tudo o que tá girando em volta dele agora. É uma empresa, sabe? É uma empresa, é um ecossistema de várias marcas, né? Então, e existe um termo também, daqui a pouco eu já volto fechando esses links aí. Tem um termo, e tu pode me interromper a todo momento, tá? Que quando eu começo, tem um termo que se chama Media for Equity, que é o quê? Acontece muito quando o cara tem muitos seguidores, é muito influente, né? Então qualquer produto que a empresa largar na mão desse cara vai vender para toda aquela galera. Aí faz sentido pela influência. Mas existe um jogo também que, assim, esse cara, ele vai entrar no meu negócio e toda o conhecimento que ele tem, que ele vai jogar aqui, vai fazer eu avançar, escalar mais do que eu já consegui, porque eu tô no meu limite. Aí traz alguém e chega a dar um pedaço da empresa para ele, sem o cara fazer investimento, sacou? É diferente do Smart Money, né, que tu entra com dinheiro e com o conhecimento. Não, esse só vem com o teu capital intelectual, tua influência, enfim. Então vale muito a pena tu trabalhar a tua imagem pessoal, sacou? Vale muito a pena, porque oportunidades assim acontecem, né? Aí fechando o link agora, o cara do negócio lá, ele quer ser, o empreendedor, ele quer ser a cara do negócio dele. Ele tem que começar primeiro resolvendo a parte de comunicação, eu acho que bem interessante, entendendo que toda ação que ele fazer no digital vai estar influenciando na marca, tá? Então, assim, entenda que é legal você ter esse conjunto de horas você mostra o teu negócio e horas vida pessoal, mas cuidado com postura, né? Que toda postura que tu tiver pode influenciar lá na vida do teu funcionário que está trabalhando na tua empresa, então tem que tomar cuidado com isso, por isso que é legal tu chamar gente que já entende esse jogo, tipo eu, né? Fazendo o jabá, e para orientar, né? Então hoje em dia tu pode contratar vários mentores e tudo mais, e aí tu começa a fazer isso. Pô, Paulo, mas eu não quero aparecer. Cara, uma comunicação visual
E aí eu tô falando lá, lembra de todo do logotipo, cores, principalmente cor. Cara, isso tem que estar muito bem alinhado, sabe? A tua comunicação ela tem que estar alinhado, porque é percepção, a gente tá no jogo da percepção, sacou? Então, assim, eu tô aqui falando de branding. Cara, se eu tivesse aqui... E aí, tudo bem que tu começou me apresentando como cara da criatividade, então... Mas, pô, imagina que eu sou um advogado, vim aqui de bonezão à barreta e calça larga. Tu me contrataria para cuidar do teu negócio numa ação judicial? É percepção. Mas isso não quer dizer que eu sou... Tem até um termo para isso que é... Pô, eu fiz uma palestra para oftalmos no início do ano e eu apresentei isso para o pessoal. É uma justificativa de... É um termo... Cara, não me vem o nome. Que é o seguinte, é científico isso, os caras fizeram estudo. Se você for uma pessoa muito inteligente e tiver numa entrevista de emprego, a pessoa mais bonita sempre vai ser na frente. Já era. É efeito Halo. Isso, é isso aí. E é percepção, cara, não tem. Então esse é o jogo da percepção, já começa aí, sacou? Agora, eu tô falando de pessoa, o exemplo do advogado. Agora imagina a tua marca. Será que o teu negócio tá passando uma imagem adequada ao serviço e produto que tu vende? Será que tá no mesmo nível? Tu não sabe. Tô falando com o empreendedor agora. Tu não sabe, porque ele é um cara apaixonado pelo negócio. Né? E se for um cara centralizador, pior ainda. Né? Dá pra bater? É porque eu entro às vezes no negócio pra conversar com os caras, eu vejo umas coisas assim, ó, que o cara ele é tão apaixonado, ele gosta tanto daquilo que ele tá fazendo, que pra ele tá tudo lindo, tudo maravilhoso. E quando ele vai falar que vem na construção civil, quando ele vai apresentar o produto dele, uau! Aí tu vai ver, tipo, sacou? Lá na ponta não é grande coisa. Então, eu perdi a linha do negócio. Por que eu entrei nesse link? Peraí. Esse é o problema do cara do TDAH. O cara vai e se perde no meio do caminho. Mas eu tinha aberto um link porque eu tava falando sobre... O cara que quer estar na frente do... Não aparecer. Não, mas aí agora eu já tô falando do cara que não quer... ele não quer aparecer... Tá, lembrei. Percepção. Será que teu produto tá passando a mensagem ideal? Porque a gente tá falando... O branding é construção de valor. E não é valor financeiro, é valor... Por exemplo, eu falei da Apple. Apple é tecnologia e inovação. Esses são os valores que tu comprou, tu já espera receber isso. Sacou? Então, quando e aí você contrata um profissional para estruturar isso para ti, vai ter a parte de promessa de marca. Essa promessa tem que ser muito clara. A promessa, o que tu tá oferecendo. Então, esse valor ele tem que ser verbalizado e de forma muito, muito encantadora para reter, né? A parte de posicionamento, que para mim é a base do meu processo ali, quando eu vou construir, cara, a parte de posicionamento é o que vai te diferenciar dos outros. Ele tem que ser um posicionamento muito, nos dias de hoje, muito agressivo. E quando eu tô falando agressivo, é tipo assim, ó, esse é meu posicionamento, não tô nem aí o que tu tá fazendo. E os caras, o empreendedor, ele não sabe disso. A maioria dos empresários tem um jogo básico de negócio, fluxo de caixa, margem, gestão de pessoas, liderança, é o jogo básico. E aí tem o outro jogo, que normalmente quem joga esse já entendeu o jogo de escala, que é do branding, né? Então, tem muita coisa que dá pra fazer. Mas, cara, depois de tudo isso que eu falei, tá? Tu já tem um panorama geral do que é branding. Tu vai sentar na frente do profissional que tá te vendendo alguma coisa, e aí tu começa a questionar, tu vai ver. Se é enrolação, a maioria enrola, tá? A maioria, todo mundo que tá começando, ninguém quer se vender por baixo, pequeno. O cara já quer jogar, e aí tu pode questionar tudo isso que eu falei aqui, né? Então, mas o jogo da percepção tem que estar alinhado, pelo menos alinhado, né? E quem geralmente tem mais resultado, eu não sei se... Assim, você que é uma pessoa que tem a sua empresa de fora, que cuida da estratégia de branding, e chega numa empresa e apresenta e ajuda essa empresa a implantar o brand, as ações que precisam ser feitas na empresa, ou uma pessoa interna, que às vezes é subordinada do CEO, do chefe, que às vezes tem aquela visão e não sei se ela consegue se fazer ouvido, né? O setor de brand, né? Cara, assim, ó, primeiro, se tu não é ouvido no teu negócio, vaza, né?
cara te contratou porque, principalmente se tu é líder de setor, né? Se tu é um líder, tu é um diretor de alguma coisa que, na verdade, tu não consegue cumprir a tua função, né? Cara, o que acontece? De novo, depende do contexto e tamanho da empresa, né? Uma empresa grande, ela tem o que a gente chama de defensor da marca. Tem que ter uma pessoa lá, normalmente é o pessoal do marketing ali, a gente tem que sentar e treinar essa galera, mostrar, tem que fazer essa galera ir junto. Se a gente vai construir uma identidade, tá? Para uma empresa, logotipo, identidade visual, nem tô falando a parte de estratégia, né? Mas a gente vai construir isso, tem que trazer a galera do marketing para criar junto. Né, eu gosto muito da parte de experimentação, então a gente consegue fazer essas dinâmicas de criar para eles se sentirem parte da construção e defender isso. Porque quando tu entregar isso para eles, os caras vão pegar e tô nem aí, né? Questão de ego. Uma empresa grande tem departamento de marketing, mas sempre tem que ter uma pessoa que vai ser aquela pessoa que vai, tá fazendo errado, não é isso. Essa não é a cor, essa não é. Então, empresa grande tem esse defensor. Empresa menor, esse defensor tem que ser o dono do negócio. E como que esse cara entende? Trazendo para a construção. A apresentação de... E aí, assim, a gente tem projetos que a gente entrega de identidade, que é logotipo, as cores, tipografia, a parte verbal, identidade, tá? A parte de estratégia é tudo que vem a promessa de entrega, qual que é o propósito, qual que é o posicionamento. A gente olha para o mercado, olha para o negócio, olha para a essência da parada e constrói tudo isso antes de ir para o visual. Que daí é o que eu recomendo. Só que é um trabalho mais longo, bem mais caro, nem todo mundo quer fazer isso, tá? Aí acontece, quando tu faz esse trabalho de estratégia, tu tem que trazer o dono ou o pessoal do marketing, né, para construir, passar por dinâmicas ao longo da construção. Aí o que acontece? Elas vão ter um outro nível de percepção sobre a marca que eles estão em volta. É um outro nível de percepção, cara. Porque daí tu começa a falar de coisas pontuais, falar de cultura, tu começa a falar de promessa, do que tu tá vendendo, como que você expõe aquilo, e vai indo, e dentro dessa conversa, a gente chama de colocar a marca no divã, né? O negócio no divã. Então, assim, o empreendedor ou o empresário ali, ele vai ter uma outra percepção do negócio dele que ele nem imaginava que ia ter, cara. Então, ele sai dali, tipo assim, tá, os caras entregaram, porque, assim, é difícil depois uma gestão. Por isso que entra o trabalho de consultoria, que é o quê? O cara já tá no limite, tem uma equipe de marketing às vezes tudo desalinhada, quase sempre quem trabalha na equipe de marketing ganha pouco, então é mão de obra barata, sabe menos, sacou? Via de regra é assim. Então não estão chegando onde o cara quer, às vezes o cara é um cara centralizador, tem que ser do meu jeito, e não precisa ser do teu jeito, tem que ser adequado à construção de estratégia, sacou? Que sempre tá alinhado com o negócio. Então, aí tu vai lá na empresa, faz um diagnóstico, olha todos esses pontos, e com experiência, tô mais de 15 anos fazendo isso aí. Então, tipo, eu bato o olho e já sei qual que é o problema ali, que quase sempre é o dono da empresa. Quando se trata de comunicação, o problema da comunicação quase sempre é o dono da empresa. Porque tem que ser como ele quer, que tá na cabeça dele. Cara, não funciona, tá? E aí, no processo, a gente vai desenhando isso junto e aí o cara vai indo. Nem lembro a tua pergunta. Eu vou e, né? Não, mas espero ter respondido a tua pergunta. Aí eu queria saber, assim, nos seus mais de 15 anos de experiência, se você puder compartilhar, é claro, né? Mas quais foram os cases de maior sucesso, assim, seus? Cara, o sucesso é relativo, né? O que é sucesso, né? Pra mim, sucesso é aquele que, pra mim, é aquele que não tive retrabalho, né? E que eu ganhei mais dinheiro. Pro negócio, cara, como a gente tá aqui em Itajaí, imagino que vai ter bastante gente daqui, eu gosto muito do projeto que a gente fez pra a Marejada, né, que infelizmente acho que os caras agora estão bagunçando com tudo isso aí, é uma questão de... A gente sempre teve um relacionamento muito bom com a Secretaria de Turismo. Então, eles chamavam nós pra fazer a Marejada, acho que as últimas 4, 5 fui eu que meti a mão, né? Essa última que a gente fez,
Não, eu ainda tava lá na Nust. Cara, a gente não entrava pra desenvolver, e era só identidade que a gente era contratado, mas como é uma festa, é um negócio muito, putz, envolve muita coisa, a gente entrava com soluções e eles tinham essa abertura de intervenções lá dentro, né? Inclusive o lance do copo descartável, essa ideia, não vou dizer que veio de nós, porque sempre foi ventilado, né? Essa ideia, pô, isso foi... Mas a gente levantou essa bola por conta da The Ocean Racing que a gente fez, a primeira que teve, a gente trabalhou nela, e eles eram muito, cara, eles tinham um manual, tem, né, um manual gigante, todo em inglês, tá aí, ó, te resolve. Cara, desde a impressão, a lona, cara, não tinha nem tecnologia aqui pra imprimir as coisas. Porque tinha que ser um material lá por conta do solvente, totalmente ecológico, real, né? Antes da ESG ser uma modinha, né? Os caras eram muito, muito, muito nesse sentido. E aí ali, muita coisa a gente, pô, vamos levar pra marejada. E o pessoal da secretaria, pô, vamos construir junto. Então a marejada é um case assim de identidade, a narrativa, se eu te contar a história conceitual de cada construção, porque a marejada, a identidade, quando a gente constrói, ela vai para o que a gente chama de pontos de contato, que a pessoa vai ver. Quando é evento, a gente pode pirar. Por quê? Porque no outro ano, no caso da marejada, ela se renova. Era uma totalmente nova. Né? Depois de um tempo, o logotipo foi feito um trabalho de registro de marca. E aí não foi só o nome, foi o logotipo também, a gente não podia mudar, mas a gente podia brincar com ele. Mas a identidade, a narrativa construída em volta disso, o storytelling, cara, era muito louco. Então teve um ano que a gente pegou o lixo do mar e transformou em grafismos que tu via uma composição, tu não ia ver ela repetida de novo, nunca mais. Tá entendendo? Não, doideira, com várias paletas de cor, tudo dentro. A gente pegou, por ser uma festa portuguesa, tinha a questão da pesca, da tainha e tudo mais. E aí os caras vão pescar, tinha o lance da temperatura da água, então de acordo com a temperatura da água, tinha a escala de cor. Então a gente foi pesquisar como funcionava a questão da pesca. E aí a gente trouxe isso para a parte cromática. Então, tu tava falando de um assunto na rede social, era uma cor. Tu tava falando de entretenimento, era o roxo. Tu tava falando de a parte de conscientização, de ação que ia ter, era verde, azul, vermelho, e ainda, né? Então a gente construiu um sistema que era por um curto tempo, na próxima já era tudo conceito novo, sacou? Agora os caras escolhambaram aí, enfim, estão leiloando quem que vai fazer. E, cara, quanto mais, assim, ó, dentro do design, é a única coisa que tu não pode escolher pelo mais barato. E isso é um recado, cara, se tu escolher pelo mais barato, cara, a gente tem do cara que te constrói uma identidade pra ti por R$300 e do cara que constrói uma identidade, tem um amigo meu que ele já tá na base do 1 milhão. Imagina uma identidade cobrar 1 milhão. Ele fez agora do produto da bebida lá do Neymar. Tipo, ele conseguiu escalar o negócio dele nesse nível. Então, assim, tá entendendo a distância, né? Quanto mais barato, cara, mais... né? Só uma cutucada pra galera aí que não contrata mais nós. E então tem a marejada, que é esse case massa, The Ocean. Cara, The Ocean desse ano, que a gente fez a última, putz, as cores é baseado na roupa. A gente foi pesquisar a dificuldade que os caras têm pra... E aí eu já tava fora, eu fui contratado pra fazer a parte de conceito, né? Acabei me estendendo porque eu gostei do projeto, né? Mas a gente pegou as cores, a paleta de cor. É a cor das roupas que os caras usam se cair no mar pra ser identificado. As frases, a gente pegou as frases deles, que falava da dificuldade. A gente pegou várias reportagens que a gente achou. Isso é a magia do digital, né? A gente pegou várias reportagens, pegou as frases de impacto que falava da dificuldade da travessia. A The Ocean Race, pra quem não conhece, é a Fórmula 1 dos mares, né? Os caras atravessam o mundo lá e uma parada em Itajaí. De 4 em 4 anos tem esse evento. E aí a gente pegou essas frases, colocou numa tipografia bem expressiva, e a gente colocou um aquário com água, colocava impressa embaixo do aquário,
e mexia na água e tirava foto, entendeu? Então, assim, baita projeto. Então, assim, o que é sucesso, né? Tipo, eu faço bastante projeto para construção civil, para esses empreendimentos. Cara, os caras estão faturando em cima do projeto que eu fiz, tá entendendo? Então, tipo, porra, pra mim isso é muito satisfatório. Como que eu vou conversar, vou desenvolver um material para o empreendimento, assinatura do empreendimento, que vai servir como material de venda por um cliente que é um cara que passou a casa do bilhão. Aí é um outro comportamento de pessoa, um cara que não tem tempo pra ficar lendo textinho, poesia, não tem tempo pra... Como que eu entendo como funciona a cabeça desse cara na hora de criar? Sacou? Então eu tô seguindo gente que é bilionária, que tá compartilhando real como que faz, como que pensa. E eu disse, pô, tá entendendo? Então assim, é muito complexo dizer o que é sucesso. Mas tem disso, sabe? Tipo, um monte de coisa que a gente fez durante o tempo aí e tem dado muito certo. Assim como tem projeto pequenininho, né? Pequenininho que, putz, é satisfação total, sabe? Não tem. Um projeto que eu gosto muito, a gente pegou a PZ, que é do grupo Felipe Pitts, a gente trabalhou com todas as marcas dele e basicamente eu que fiz quase todas, mas em determinado momento a gente viu uma confusão, porque a necessidade de ser verde, de mostrar isso, transformou toda a comunicação num negócio verde. Aí ele chama de novo para fazer um trabalho de arquitetura de marca, que é uma outra parada dentro do brand. Então, quando tu tem um portfólio com várias marcas, tu tem que trabalhar uma arquitetura bem alinhada. E aí a gente construiu uma arquitetura monolítica, que é mais ou menos que nem a FedEx, por exemplo, que só muda a cor, o mesmo. E aí PZ tem o Ecomol, PZ empreendimentos e por aí vai. Instituto PZ, tudo o PZ é o mesmo, que fui eu construir, inclusive, e aí só muda o nome e a cor, né? Então, para quem trabalha lá dentro do departamento de marketing, pô, alívio, né? Então, assim, é difícil dizer o que é sucesso, né? Verdade. É isso, assim. E o Paulo, além de trabalhar ativamente na área de branding, ele é palestrante também. Inclusive, foi através do Dia Mundial da Criatividade que a gente acabou se conhecendo, né? E aí eu queria que você desse uma pincelada nos temas que você abordou nas suas palestras. Foram duas. Legal. Foi duas. Só vou pedir pra equipe aí, se quiser colocar um pouquinho d'água aqui, que eu tomo muita água, e aí falo muito, né? Obrigado, irmão. Cara, ali no dia, assim, eu gosto, assim, primeiro que eu comecei a falar porque eu sempre fui um cara muito introvertido, né? E hoje eu treino a galera, eu faço treinamento em cima disso. Eu sempre fui muito introvertido e com vergonha, sacou? Com vergonha. Olha, eu sempre tive muita vergonha, sempre fui muito introvertido e trabalhar com design fez eu ser obrigado a conversar com pessoas. Eu nunca gostei de conversar com gente. Hoje eu entendi que o TDAH envolve muito isso. A tua bateria social é muito ruim. É muito ruim, principalmente em alguns horários. Eu não gostava de conversar com pessoas. Eu não gostava de apresentar coisa em segurança total. Até que teve um projeto bem específico que eu nunca mais vou esquecer, que, pô, fiquei uma semana chorando por conta da reprovação desse projeto. Depois disso, a taxa de sucesso é absurda. Eu até nem gosto de falar para os designers que vê eu falando, não achar que é assim, porque não é. Mas é uma taxa de aceitação e aprovação, porque eu bato muito na parte... Eu consigo extrair muito, né? E aí, eu comecei a falar, comecei a fazer podcast, um monte de coisa, para soltar isso, né? E eu desenvolvi ali uma metodologia, uma técnica de você confrontar isso e resolver, né? E o Dia Mundial da Criatividade veio ali com essa oportunidade de falar, e eu disse, cara, eu quero falar. Tá, vai ter 2 dias. Cara, vou nos 2, né? Aí um assunto foi de personal branding, que eu acho que
todo mundo devia estudar sobre isso, principalmente quem tá falando no digital, independente de se tem uma empresa ou não. Porque, cara, se você. Todo mundo é uma marca a partir do momento que acordou de manhã. Essa é a verdade. Lembra? Marca, reputação. Aham. Todo mundo constrói uma reputação assim, tu chega, cara. Não tem? A pessoa ela leva 30 segundos pra construir uma reputação, uma imagem sobre você, tá? Pra desfazer isso, já é um pouco mais complicado. Tá entendendo? Porque foi a primeira impressão, né? Então, é bom tu fazer gestão disso, né? A diferença é que eu gosto de fazer a gestão disso, né? Então, pô, tem momento que o cara tá largado? Tem. Mas a maioria do tempo o cara tem que estar com o cabelo na régua, tem que estar com, né? Porque tu não sabe quem que tu vai encontrar no meio do caminho. Às vezes tu sai pra ir no mercado, que já aconteceu isso. Outro dia, saí pra pegar o iFood de pijama e pantufa e encontrei o cara morando no meu prédio que é do mesmo segmento que o meu, né? Tipo, né? Então, assim... Mas lá no dia criativo eu falei sobre isso e falei também sobre como no inconsciente funciona a criatividade, porque eu tava falando lá para quem trabalha com criatividade, né? Para empreendedor eu nem falo sobre isso porque não é muito relevante, mas eu tô estudando psicanálise agora, né? Eu vou ser um psicanalista clínico até o final do ano. Legal. Pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise. Não vou clinicar, mas é porque eu gosto do assunto, né? Eu consumo muito livro em áudio, né? Por conta, lembra que eu falei que sou auditivo? Sim. Então é um livro por semana, eu mato de boa, assim, e quase sempre envolvendo o desenvolvimento humano. E, cara, quando eu entendi o que era psicanálise, eu fiquei maluco. Cara, então eu já tinha tese sobre o inconsciente, como é que funcionava isso. Por muito tempo, quando eu trabalhava, eu era funcionário, eu tinha que levantar e ficar caminhando. Eu lembro que tinha um estúdio que eu trabalhava, né, na GGE, o pessoal eu dava a volta na quadra e depois eles tinham arrumaram uma área externa, eu ficava andando de um lado pro outro. Tava maturando o negócio. É muito louco isso, que o teu inconsciente, ele armazena 90% de tudo que tu faz. E assim, a tua memória seletiva, pra não bugar teu cérebro, por exemplo, eu entrei aqui, eu não sei que roupa que ele tá usando, né? Eu não sei como é que é a cor do teto. Eu nem sei como é que é o carpete. Eu não prestei atenção nessas coisas. Por quê? Porque eu preciso estar aqui respondendo as perguntas, então eu preciso que a minha cabeça esteja focada nisso. Então o que acontece? O inconsciente, ele viu tudo, porque meu olho passou, sacou? Só que por conta de uma coisa chamada memória seletiva, ele vai descartando. É aquela história, quando você vai comprar um carro e você vê um modelo, pô, vou nesse modelo que eu não vejo, quase ninguém tem. Na outra semana todo mundo tem, tu vê vários passar por ti. Por quê? Porque passou a ser importante. E o mais louco é que isso é treinável. Então quem trabalha com o que eu trabalho tem que desenvolver um senso estético forte, por conta dessa percepção de valor, porque eu vou chegar pro meu empresário lá e vou dizer, ó, isso aqui é a melhor coisa pra ti conseguir vender isso. Esteticamente tá muito bom, só que o meu nível de estética é baixo, se o dele for também, ele vai aprovar. Se não for, ele reprova, né? Mas se passar, o cliente que tem um senso estético melhor que o meu vai olhar e vai dizer assim, isso aqui é produto pobre, é barato, sacou? Então, tu tem que trabalhar isso. Eu sou muito analítico, né? Então, e vejo um pouco de tudo, porque eu entendo que o inconsciente ele tá se alimentando, né? Quando a gente tem que tomar decisão, nosso cérebro ele sempre quer economizar espaço, economizar energia e preservar a tua vida. Então, quando tu se coloca numa posição num podcast, por exemplo, se tu não tem costume, tu já, né? Então, o teu inconsciente, o teu cérebro, ele tenta te dominar. Quando eu começo a estudar sobre o inconsciente, eu entendo como é que funciona o consciente, inconsciente e o subconsciente, graças a Freud, né? Mas eu nem quero entrar muito nisso, mas eu tenho estudado muito isso porque eu gosto de ler pessoas. Então, quando tu tá falando de liderança, tu tem que entender o que a pessoa tá passando, o que tá acontecendo. Às vezes o teu designer lá, ele não tá dando certo dentro do departamento de marketing lá, o cara tá trabalhando, mas tá lento porque a atenção dele tá sendo desviado em alguns momentos por conta de outra coisa que ou deixa uma música ligada, ou um vídeo, ou às vezes interrompendo. E aí, pô, vamos adequar esse processo
vamos mudar isso, vamos colocar esse cara no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, assim, tu começa a aprender a ler as pessoas, né? Então, a psicanálise tem me ajudado muito nisso. E é um tema que eu gosto muito, né? Aí, na palestra do World Creative Day, eu fui lá e falei como que o inconsciente ajuda na construção. E mapeei isso pro pessoal. Então, eu cheguei e disse, ó, existe um processo, você acha que tá fazendo etapa por etapa, mas tu tá na reunião de briefing e tu já tá trazendo todo o teu histórico que tu viveu pra cá. Então ele não é linear, ele tá buscando. Imagine várias gavetas dentro da tua cabeça e essa gaveta, cada um é um assunto, né? E você vai buscar. E é interessante que cada gaveta é ocupado por uma marca, sacou? É muito louco. Se tu fazer essa análise, quem que é a pessoa relacionada a finanças? A marca relacionada a finanças. Quase sempre vai ser algum influencer, né? Que tá ocupando esse espaço, nessa gaveta. Quem que é a autoridade? Se tu for comprar um curso relacionado a isso para entender sobre finanças, tu vai comprar quem? Ah, é o Primo Rico, é o Perini, que já tem, né? Ah, mas eu quero um negócio de desenvolvimento pessoal, né? Putz, onde que eu vou? Pablo, né? Putz, mas eu quero fazer um negócio para negócio. Eu quero desenvolver a minha parte de liderança. Por G4. Então já tem marcas que ocuparam espaço, tu nem viu. Porque elas estão acessando teu inconsciente direto. Tu quer ver um exemplo? Bem rapidinho. Por que que tem as marcas contratam publicidade num jogo de futebol? Telão de LED em volta. Porque tu tá no teu momento de felicidade vendo o teu time passar pra, sei lá, primeira divisão ou ganhar a Copa América e aí o cara vai lá e faz um gol no teu ápice de felicidade. A câmera lenta mostra o quê? Sempre quando o cara faz o gol, o cara indo comemorar. E aonde que ele vai comemorar? No canto do campo. E aí nessa comemoração a câmera vai passando e vai pegando todas as marcas e tá a Heineken lá. Aí depois no próximo jogo, quando tu vai comprar cerveja com teus amigos ou tu quer viver que tu quer assistir um jogo pra ganhar de novo, tu vai comprar qual que vai ser a primeira marca que vai vir na tua cabeça de cerveja. Porque é emocional, cara, porque tu tava vibrando, tu viu, ali apareceu, piscou, tu nem percebeu. Teu inconsciente assimilou e gravou. Entendeu? Então assim, como eu trabalho com branding, faz todo sentido eu entender mais claro que, pô, tá falando de clínica, então tu acaba entendendo de forma mais profunda, né? Mas, pô, quando eu tô falando de construção de marca, de reputação e junto com isso, e aí eu vou trabalhar a parte de construção de marca pessoal de uma pessoa, putz, o que eu mais gosto é, tipo, você querendo ser um influencer e tem vergonha de falar. Mas tu tem uma puta bagagem, tu tem repertório pra isso, não sabe se expressar, cara, o que tá te bloqueando? O que tá, sabe? Aí vai ver, papai que foi ausente e você passou a ser um cara não confiante. Um cara que não tem confiança. Sacou? Um cara que é inseguro. Tava procurando a palavra. Inseguro. Então passou a ser um cara inseguro só porque teu pai não te passou confiança. Sabe? Tu é um cara que fica tentando fazer as pessoas serem gostar de ti porque esse teu pai não te deu tapinha nas costas. Porra, tô muito feliz pelo que tu fez, tu é o cara. Sacou? Cara, a gente é adulto e a gente fica refletindo esses comportamentos lá. E aí, como nosso cérebro quer economizar, ele vai lá no inconsciente, onde está arquivado esses bloqueios de trás para agora. E aí tu quer construir um negócio, tu quer escalar e ser uma empresa gigante, e aí agora tu se depara com esse cenário que tu tem que ser a cara do negócio. Putz, antes eu não queria ser blogueirinho, agora eu sou obrigado. Putz, e aí tu não consegue se comunicar, tem vergonha de câmera. Tem gente que tem vergonha de câmera, cara. É uma câmera, às vezes tu tem uma live ali que não tem ninguém. E tu tem, sabe? Se tu olhar pela lógica, não faz sentido, né? Mas é a pessoa que teve que ler na escola na frente de todo mundo e a pessoa deu risada, a engrenagem travou e hoje o cara não consegue ter a voz baixinha. Não, se tu visse eu quando era mais novo, cara, eu falava assim, não me ouvia. Agora tô fazendo evento, dando palestra e tal. Show de bola.
Nossa, passou tão rápido o tempo que... Cara, eu tava com medo de extrapolar muito o nosso... Não, ficou bem dentro, mas que, assim, tem tanto assunto que eu fiquei interessado que já fica o convite para uma próxima participação aí. Cara, a gente pode focar num assunto só, enfim. Cada assunto dá pra várias coisas, né? Vários podcasts, hein? Beleza, então muito obrigado, né, por ter aceitado o convite, de estar aqui hoje, né? E já está pré-convidado para vários outros capítulos aí que eu fizer aí. Cara, muito bom, cara. E se puder mandar uma mensagem pro pessoal que tá aí, dono de negócio, que pensa em investir nisso e não sabe por onde começar, cara, começa com o que tem, né? O melhor de tudo é começa com o que tem, busque profissionais sérios e, cara, invista na tua construção de marca, porque se você precisar vir uma outra pandemia, tá? E você precisar pivotar o teu negócio, a marca fica, tá? Teu negócio pode acabar, mas a marca fica, né? Então é isso. Valeu pela oportunidade e até uma próxima. Valeu, obrigadão. Espero que você tenha gostado desse episódio. Todos os links, né, de onde encontrar o Paulo vão estar na descrição do vídeo, né? Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com todas as pessoas que você acha que esse vídeo vai beneficiar, né? Te vejo na próxima e é isso aí. Até mais.